Oi, pessoal! Nesse capítulo, Sirin maltrata seus sobrinhos e não esconde sua preferência cruel. Trata Doruk com frieza e impaciência e faz Nizam se sentir indesejada. Mas o que Sirin não imagina é que Nizam está prestes a reagir. Com raiva e o coração partido, a pequena decide se vingar. E não de qualquer jeito. Ela cria um plano que ninguém imaginaria, nem mesmo os adultos ao seu redor. Um plano silencioso, certeiro e capaz de desmascarar Sirin de uma vez por todas. Enquanto isso, Bahar, ainda debilitada no hospital, começa a ter pressentimentos ruins. Em meio a sonhos perturbadores com os filhos, ela sente no fundo do coração que algo está muito errado. E essa angústia só aumenta com o silêncio de Enver. Do outro lado do hospital, Hatice luta pela vida, e um pedido inesperado muda o rumo de todos. Quer saber o que vai acontecer com Sirin? Será que Nizam vai conseguir dar o troco? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história tá só começando e promete reviravoltas de tirar o fôlego. Vem comigo para mais um resumo emocionante. Tudo começa quando Sirin acordou seus sobrinhos de maneira ríspida. Nizam, preocupada, perguntou se havia alguma notícia de Bahar. Nesse momento, Sirin gritou com a menina, dizendo que não havia novidade nenhuma e que eles deveriam se arrumar. Caso contrário, iriam para a escola sozinhos. Nizam ficou constrangida com a resposta da tia, enquanto Doruk decidiu ir ao banheiro, mas foi impedido por Sirin, que puxou seu braço e disse que ela deveria ir primeiro. Sem alternativa, o menino cedeu, deixando a tia passar. Nizam, perplexa com a atitude de Sirin, percebeu que o irmão havia ficado triste e, tentando animá-lo, disse: "Calma, Doruk, eu tenho um plano para tirá-la do banheiro." O menino, confiante na irmã, decidiu esperar. Esperta e conhecendo bem a preguiça da tia, Nizam falou em voz alta: "Doruk, segura mais um pouquinho porque se você fizer xixi nas calças, vai ter que tomar banho e vamos nos atrasar." Sirin, ao ouvir isso, decidiu sair imediatamente do banheiro, pois não queria esperar o menino se banhar. Doruk agradeceu à irmã pela ajuda. Antes de saírem para a escola, ele questionou a tia se iriam com o estômago vazio. Sirin revirou os olhos e, resmungando, disse que aquilo nunca acabava. Ainda assim, entregou um copo de suco para Nizam. Doruk, sem receber nenhum, perguntou se teria também. Sirin foi grosseira ao responder que só havia um copo e que deveriam dividir. Irritada, apressou as crianças para saírem logo. Já na rua, Nizam, sensibilizada com o irmão, ofereceu o suco para ele. Doruk agradeceu, mas ao ver um gato faminto, decidiu dar o suco ao animal, acreditando que um ato de bondade poderia ajudar na recuperação da mãe. Sirin, rabugenta, reclamou por estarem alimentando o gato. Nesse momento, Enver ligou para avisar que Bahar estava bem e pediu para comunicar às crianças. Sirin, sem demonstrar entusiasmo, informou os sobrinhos de que a mãe estava melhor. As crianças felizes atribuíram a melhora ao gesto de bondade com o gato. Sirin debochou dos dois, chamando-os de idiotas. Nizam ficou surpresa ao ver tamanha maldade vinda da tia. Apesar disso, a atitude das crianças pareceu mexer com Sirin. Em um momento de hesitação, ao passar por um morador de rua, ela estendeu a bolsa como se fosse oferecer algo, mas desistiu e deu um sorriso debochado, revelando sua verdadeira natureza. Naquela noite, Doruk acordou no meio da madrugada, ansioso para ver a mãe. Nizam, sonolenta, perguntou aonde ele iria. O menino respondeu que queria saber se Seida já havia voltado, pois não aguentava mais ficar com Sirin. Nizam, ainda meio dormindo, disse que Seida provavelmente ainda estava procurando Arda. Quando ela voltou a dormir, Doruk saiu silenciosamente do quarto. Na sala, encontrou Sirin deitada no chão em meio à bagunça. A megera questionou o que o menino estava fazendo. Ele respondeu que apenas tentava arrumar o chão para evitar tropeçar e se machucar. Sirin, desconfiada, acusou o menino de mentir, dizendo que ele estava tentando sair escondido. "Eu, tia? Eu não vou a lugar nenhum", respondeu Doruk Sirin, indiferente. Disse que não se importava e que se ele quisesse sair, podia ir. Em seguida, tentou assustá-lo dizendo que ele encontraria monstros pela noite. Doruk, com medo,
Perguntou se havia monstros no apartamento. Sirin, percebendo a fragilidade do sobrinho, intensificou seu medo. Você tem medo de monstros, Doruk? Pois eu também tenho, e não posso te proteger. Eles comem gente. E braços também. Nizam ouviu tudo do quarto e ficou indignada. Não acredito. A tia Sirin nos maltratou o dia todo e agora quer assustar meu irmão? Não vou deixar isso, pensou furiosa. Determinada a dar o troco, aproximou-se de fininho enquanto Sirin ainda tentava amedrontar Doruk. De surpresa, deu um susto na tia que caiu no chão em choque. Você está louca, menina? Me matou de susto, sua pestinha, gritou Sirin Nissan satisfeita, sorriu e tranquilizou o irmão. Monstros não existem, Doruk. As pessoas só inventam isso para assustar as crianças. Sirin, irritada, afirmou que monstros existiam e, de maneira grosseira, mandou os dois para o quarto. Doruk, bravo, disse que ela era mentirosa. Sirin não hesitou em chamá-los de idiotas. Furioso, o menino rebateu. Você é pior que um quiabo, e bateu à porta do quarto. Logo depois, Sirin recebeu outra ligação de Enver, informando que a Tícia havia saído da cirurgia e tudo correra bem. Pela primeira vez, Sirin ficou visivelmente feliz, pulando e gritando para as crianças que a mãe dela estava fora de perigo. Estão vendo, crianças idiotas? Nem precisei fazer uma bondade para minha mãe se recuperar, exclamou sarcástica. Mesmo com a provocação, as crianças ficaram genuinamente felizes com a recuperação da avó. Então, Sirin decidiu levá-los ao hospital para visitá-la. Enquanto isso, no hospital, Bahar despertava lentamente. Ainda fraca e debilitada, abriu os olhos com dificuldade. A imagem de Enver ao seu lado lhe trouxe algum alívio, mas a dúvida que martelava em sua mente não lhe deu paz. Com a voz rouca e trêmula, ela questionou se a sua antiga doença havia retornado. Enver, tentando manter a calma, apertou sua mão com carinho e garantiu que não era nada sério, apenas um desmaio. Disse que ela precisava repousar, que não devia fazer esforço. No entanto, Bahar não se acalmava. Um sonho terrível a perturbava. Vira Nizam e Doruk nas ruas, mendigando. O medo se refletia em seu olhar aflito. Ela quis saber onde estavam os filhos, porque sua mãe ainda não viera vê-la. Enver, diante da fragilidade da enteada, escolheu esconder a dura verdade. Sirin estava com as crianças e Hatice, gravemente doente, internada na UTI. Assim, mentiu, com suavidade, dizendo que as crianças estavam na escola e que Hatice as havia levado, optando por deixá-lo ir sozinho ao hospital. Bahar, mesmo debilitada, sentia uma angústia crescente. Queria ver os filhos, abraçá-los. A dúvida sobre sua saúde ainda a corroía. Pensava nos pequenos e, com os olhos marejados, sentia medo da morte. Não queria partir e deixá-los. Enver, ao ver o desespero no rosto dela, jurou que sua doença não havia voltado. Disse que ela estava ali por causa de um acidente, mas que logo ficaria bem. As palavras foram um bálsamo para o coração de Bahar, que sorriu aliviada, dizendo que não seria nada sem ele e que o amava profundamente. Enver se emocionou. A abraçou como a uma filha e afirmou que ela era muito querida para ele. Logo, depois, prometeu trazer as crianças para vê-la. Bahar, comovida, murmurou que queria ver sua mãe. Nesse momento, Enver silenciou, levando a mão à boca. Seu coração pesava com a dor de saber que Hatice estava entre a vida e a morte. Preferiu não dizer nada. Na recepção, Sirin chegou apressada, o coração acelerado. Perguntou ansiosa à prima Jali se já podia ver a mãe. Jali, firme, informou que Hatice estava na terapia intensiva e que não era possível entrar. Aproveitou para dar-lhe uma incumbência, levar as crianças ao quarto de Bahar, que estava acordada. Sirin, inquieta, alegou que as crianças podiam ir sozinhas. Jayle arregalou os olhos, indignada com a falta de responsabilidade da prima. Disse que Enver não aceitaria isso de forma alguma e que era obrigação de Sirin acompanhar os pequenos. Pediu ainda que desejasse melhoras a Bahar. Jayle se afastou, deixando Sirin contrariada. Mesmo relutante, ela decidiu levar as crianças. Enquanto isso, os médicos autorizaram a entrada de Enver na UTI.
O coração dele se apertou ao ver Ratice deitada, tão frágil, rodeada por aparelhos. Aproximou-se com cuidado e, quando ela abriu os olhos, perguntou com voz fraca se Bahar estava bem. Enver, segurando as lágrimas, disse que todos estavam bem. A emoção transbordou em seus olhos. Sentou-se ao lado dela, segurando sua mão, como se aquilo fosse suficiente para impedir o pior. Disse com a voz embargada que teve medo de perdê-la. Ratice, mesmo debilitada, sorriu com ternura e pediu que ele não chorasse. Declarou seu amor por ele com o pouco de força que ainda lhe restava. Foi então que, com a respiração falha, ela fez um pedido que dilacerou Enver por dentro. Queria que ele cuidasse de Sirin, caso ela não resistisse. Ao ouvir isso, Enver chorou, percebendo que aquele momento poderia ser o último. Pediu que ela não falasse mais nada, encostando a cabeça em seu ombro, tomado pela dor. E enquanto o silêncio toma conta dos corredores do hospital, cada coração carrega um peso. Bahar teme pelo futuro, sem saber que sua mãe está entre a vida e a morte. Enver, dividido entre a verdade e a proteção. E Sirin, tão perto da redenção, mas ainda presa em suas próprias sombras. As decisões de hoje moldarão o amanhã. E no meio do caos, o amor, a dor e os segredos continuam a escrever essa história. O que o destino ainda reserva para essa família? Se você quer saber, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo capítulo.